E se você vivesse nos dias de Noé, não como uma figura de uma história antiga, mas como alguém comum, com rotina, responsabilidades, redes sociais e distrações? E se você estivesse cercado por um mundo entregue à maldade, à corrupção, à zombaria da fé? E se alguém estivesse anunciando que um juízo se aproxima, mas você estivesse ocupado demais para perceber? Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E hoje, tudo ao nosso redor aponta para o cumprimento dessa profecia. Nos dias de Noé, a terra estava mergulhada em um cenário caótico e sombrio, onde a violência graçava sem limites, a imoralidade corrompia os corações e o desprezo pelas coisas sagradas era evidente em cada esquina. As pessoas viviam em constante desobediência aos princípios divinos, afastando-se cada vez mais da vontade de Deus. Era um período marcado por uma profunda decadência moral e espiritual, onde as trevas pareciam prevalecer sobre a luz da verdade. Nesse contexto de perversão e descrença, a sociedade se distanciava cada vez mais do Criador, perdendo-se em um abismo de pecado e rebeldia. Nos dias de Noé, a fé era constantemente desafiada e posta à prova. Enquanto a maioria optava por seguir o caminho largo da incredulidade e do pecado, aqueles que permaneciam fiéis aos mandamentos de Deus eram alvo de zombaria e escárnio. A obediência tornou-se uma característica rara em meio à sociedade corrompida, onde as pessoas preferiam ceder às tentações do mundo em vez de se manterem firmes na fé. Aqueles que escolhiam obedecer a Deus eram vistos como tolos e ingênuos, pois sua conduta íntegra e sua devoção ao Senhor destoavam drasticamente dos padrões moralmente decadentes da época. No entanto, foi justamente essa fidelidade inabalável que os tornou dignos da graça divina e da salvação nos dias do dilúvio. Nos dias de Noé, a atmosfera ao redor da construção da arca era carregada de mistério e incredulidade. Enquanto Noé se dedicava à edificação da embarcação sob as orientações divinas, a população local observava com desdém e desconfiança. A arca, uma estrutura imponente e singular, despertava curiosidade e temor entre os habitantes da região, que não compreendiam a razão por trás de sua construção em um local onde nunca havia chovido. Noé enfrentava desafios diários para reunir os recursos necessários e superar as adversidades impostas pela falta de compreensão e apoio da comunidade. Sua fé inabalável o impelia a prosseguir mesmo diante das críticas e do isolamento. Enquanto o mundo seguia em sua rotina de pecado e indiferença espiritual, Noé perseverava na obra designada por Deus, confiante na promessa de salvação para aqueles que entrassem na arca. O contraste entre a dedicação incansável de Noé e a apatia generalizada ao seu redor evidenciava a urgência da mensagem divina e a necessidade premente de arrependimento e retorno aos caminhos do Senhor. Noé, um homem simples e temente a Deus, foi escolhido para uma missão extraordinária em meio ao caos e à depravação de sua época. Enquanto a sociedade ao seu redor afundava cada vez mais na corrupção e na desobediência, Noé se destacava pela sua integridade e compromisso com o Senhor. Sua fé inabalável o impelia a seguir as instruções divinas, mesmo diante das adversidades e das críticas constantes. Enquanto muitos optavam por viver segundo seus próprios desejos e prazeres passageiros, Noé se mantinha firme em sua devoção, sendo um exemplo de retidão em um mundo tomado pela perversidade. Sua determinação em construir a arca, mesmo diante do ridículo e da incompreensão dos outros, revelava não apenas sua obediência a Deus, mas também sua confiança na justiça divina que estava por vir. Noé não era apenas um construtor de uma embarcação física.
Ele era um símbolo vivo da fidelidade inabalável à vontade do Altíssimo em meio à decadência moral que assolava a humanidade. Sua postura íntegra e sua perseverança diante das adversidades demonstravam que é possível permanecer fiel a Deus, mesmo nos tempos mais sombrios e desafiadores. No contexto atual, imagine um cenário onde um homem se levanta corajosamente para proclamar a iminência do retorno de Cristo. Em meio a uma sociedade mergulhada em superficialidade e entretenimento vazio, suas palavras ecoam como um grito de alerta em meio ao silêncio ensurdecedor da indiferença espiritual. Enquanto as redes sociais transbordam de futilidades e egoísmo, ele se destaca como uma voz solitária, clamando por arrependimento e renovação. Sua postura firme e sua mensagem incisiva o tornam alvo de críticas e difamações, sendo rotulado como um visionário lunático em um mundo cego pela ganância e pela incredulidade. No entanto, sua convicção inabalável o impulsiona a prosseguir, construindo não uma arca física, mas um refúgio espiritual para aqueles que desejam escapar da iminente tempestade espiritual que se avizinha. Enquanto multidões se perdem na busca frenética por prazeres passageiros e conquistas efêmeras, ele persiste na missão de advertir sobre a urgência da decisão eterna que cada indivíduo precisa tomar. Sua voz ecoa como um eco dos dias de Noé, desafiando os ouvintes a despertarem do sono letárgico da apatia espiritual e a buscarem refúgio na única porta de salvação, Jesus Cristo. Nos dias de Noé, a arca se destacava como um símbolo de salvação em meio ao dilúvio iminente que assolava a terra. Construída com precisão e cuidado sob as orientações divinas, a arca representava não apenas um refúgio físico para Noé e sua família, mas também um testemunho tangível da fidelidade de Deus para com aqueles que o obedecem. Enquanto o restante da humanidade mergulhava em pecado e desobediência, a arca permanecia como um farol de esperança em meio às trevas do juízo vindouro. Sua estrutura imponente e sua finalidade redentora ecoavam como uma mensagem divina para todos os que contemplavam aquela embarcação singular. Assim como a arca ofereceu proteção e salvação aos justos nos dias de Noé, hoje somos chamados a entrar na arca espiritual que é Jesus Cristo. Ele é a única porta de entrada para a salvação e o livramento em meio às tempestades da vida. Enquanto o mundo se afoga em suas próprias paixões e pecados, a arca da graça permanece aberta para todos aqueles que desejam encontrar segurança e paz em meio ao caos circundante. Não hesite em buscar refúgio naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Entre na arca espiritual enquanto ainda há tempo, pois assim como nos dias de Noé, o juízo está próximo e somente aqueles que estão em Cristo serão preservados da ira vindoura. Enquanto o mundo se afunda em distrações, escândalos e incredulidade, a porta da graça ainda está aberta para todos aqueles que desejam encontrar o verdadeiro refúgio em meio ao caos e à confusão. A sociedade moderna, imersa em uma busca incessante por prazeres passageiros e realizações superficiais, parece ter perdido de vista a importância da busca espiritual e da conexão com o divino. Em um cenário marcado pela relativização dos valores morais e pela banalização da fé, poucos são aqueles que se dispõem a enxergar além das aparências e a reconhecer a urgência de uma transformação interior. A voz do Eterno ainda ecoa através dos tempos, convidando os corações sedentos por significado a encontrarem descanso e paz em sua presença. A arca da salvação permanece aberta para todos os que desejam embarcar nessa jornada de fé e redenção, oferecendo um porto seguro em meio à tempestade que assola o mundo.
Não permita que as distrações do dia a dia o impeçam de reconhecer a voz suave do Criador chamando por você. Ainda há tempo para buscar refúgio naquele que é o príncipe da paz e o salvador da humanidade. Eles não perceberam até que veio o dilúvio. Nos dias de Noé, a humanidade estava tão imersa em suas próprias preocupações e prazeres passageiros que se tornou incapaz de enxergar os sinais claros do juízo iminente. O cotidiano agitado e repleto de distrações impediu que as pessoas percebessem a gravidade da situação em que se encontravam. Mesmo diante das advertências de Noé e das evidências do plano divino se desenrolando à sua volta, a maioria preferiu ignorar os avisos e prosseguir com suas vidas como se nada estivesse acontecendo. O dilúvio veio como um choque repentino, levando consigo aqueles que optaram por permanecer na incredulidade e no afastamento de Deus. Hoje, somos confrontados com uma realidade semelhante. Um mundo imerso em suas próprias preocupações e prazeres efêmeros, alheio aos sinais claros da proximidade da volta de Cristo. A urgência da decisão eterna ecoa através dos tempos, convidando cada indivíduo a despertar do sono espiritual e a reconhecer a importância de estar preparado para o grande dia do Senhor. Chegou o momento crucial em que cada um de nós precisa tomar uma decisão definitiva. Continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, afundando-se cada vez mais nas distrações e prazeres passageiros deste mundo, ou tomar a corajosa e urgente atitude de entrar na arca da salvação antes que a porta se feche. Assim como nos dias de Noé, a humanidade está diante de um divisor de águas, onde a escolha entre seguir os caminhos do mundo ou buscar uma vida em comunhão com Deus determinará o destino eterno de cada indivíduo. A porta da graça ainda está aberta. Mas por quanto tempo? Não espere até que seja tarde demais para reconhecer a voz do Senhor chamando por você. A decisão de entrar na arca espiritual, que é Jesus Cristo, é pessoal e intransferível. É hora de deixar para trás as ilusões e vaidades deste mundo e abraçar a verdadeira esperança e segurança que só podem ser encontradas na presença do Salvador. Não adie mais essa escolha vital. O tempo urge e a eternidade aguarda por sua decisão. Nos dias de Noé, a humanidade foi confrontada com a iminência de um juízo divino que mudaria o curso da história. Aqueles que optaram por ignorar as advertências do Senhor foram surpreendidos pelo dilúvio avassalador que os levou à destruição. Hoje, somos desafiados a refletir sobre nossa própria condição espiritual e a tomar uma decisão consciente em relação ao retorno iminente de Cristo. Assim como nos dias antigos, Deus continua chamando seu povo para se voltar para Ele, arrepender-se dos pecados e andar em comunhão com seu Espírito. A promessa de salvação é estendida a todos aqueles que escolhem seguir os caminhos do Senhor e permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades e tentações deste mundo. Não deixe para depois a decisão mais importante da sua vida. Esteja preparado para o grande dia da volta de Cristo, pois aqueles que andam com Ele serão salvos e desfrutarão da vida eterna em sua presença. O tempo urge. Tome sua decisão hoje e esteja preparado para o retorno do Rei. Não ignore esse chamado. Volte-se para Deus, arrependa-se, vigie, ore, creia. Se esse vídeo foi importante para você, curte, comente e compartilhe para que mais pessoas venham a ser abençoadas. Deus te abençoe.